Vimos através do estudo do geógrafo brasileiro Rogério Heisbert que há diferentes concepções de território: a concepção política, a cultural, a econômica e a filosófica, e que todo território envolve ao mesmo tempo, em diferentes graus de correspondência e intensidade, uma dimensão subjetiva, simbólica e cultural, através de uma identidade atribuída pelos grupos sociais ao espaço onde vivem, e uma dimensão mais concreta, de caráter político, observada com a presença de fronteiras, por exemplo. A dimensão culturalista é aquela que enxerga o território como um produto da apropriação feita através do imaginário e/ou identidade social sobre o espaço. Essa dimensão faz uso de elementos espaciais, representações e símbolos, constituindo assim uma identidade territorial. E é exatamente isso que podemos aplicar ao tema discutido neste trabalho, onde um time de futebol, o Athletic Club, não representa apenas uma fonte de diversão e entretenimento para seus apoiadores, mas sim reforça a identidade específica de um território. Para Rogério Heisbert, então, não é propriamente o espaço que forma uma identidade, mas a força política e cultural dos grupos sociais que nele se reproduzem e sua capacidade de produzir uma determinada escala de identidade territorialmente mediada. O País Basco é uma região autônoma localizada entre o nordeste da Espanha e o sudeste da França, onde residem o histórico povo basco há mais de 5.000 anos. Esse território já foi ocupado diversas vezes e por diversos povos. A França e a Espanha, por volta do século XV, abarcaram para seus estados parte desse território. Apesar dessa inserção territorial, eles não se consideram de maneira alguma espanhóis ou franceses. Com 3 milhões de habitantes, esse povo conservou, por parte de seus aspectos culturais originários, incluindo o nacionalismo e o idioma, o euskera, que não tem nenhum parentesco com nenhum outro idioma local e que até hoje a origem é incerta. A anexação por parte dos estados francês e espanhol foram inicialmente pacíficas, mas ao longo da Revolução Industrial e crescimento da região, foi crescendo também os movimentos separatistas que visavam autonomia e independência do local, existentes desde o século XIX, culminando na formação de meios políticos de buscar o separatismo, desde um partido político mais diplomata e pacífico, como é o PNB, EAJ em euskera, o Partido Nacionalista Basco, até um movimento com viés de luta mesmo, como a UETA, Euskadi Askatasuna, organização que primeiramente foi criada como um grupo de promoção da cultura basca, mas posteriormente evoluiu como um grupo de luta armada. O País Basco não foi a única região a cultivar esse sentimento separatista. Outras regiões, como a Catalunha, fizeram o mesmo, o que acabou amplificando as tensões políticas ao longo das décadas, especialmente por conta de governos autoritários que visavam a unificação após a Guerra Civil de 1930. Fundado em 1898 e desde então sem fechar as portas, o Athletic Club, mais conhecido na mídia lusófona como Athletic Bilbao, é um clube futebolístico do País Basco, localizado na cidade de Bilbao, província de Biscaia, e funciona como emblemático símbolo da identidade basca. Los Leones, como são conhecidos, possuem uma restrita política na contratação de jogadores que nem sempre existiu. Fundado por britânicos, daí o seu nome em inglês, o clube admitia todos os tipos de estrangeiros até a década de 1910. O embrião da regra surgiu em 1911 e era bem mais rígido. Por um tempo foram aceitos apenas atletas da província de Biscaia, posteriormente passando a aceitar jogadores de províncias bascas vizinhas. Um novo abrandamento veio mais tarde, com o clube admitindo estrangeiros, desde que possuem origens bascas. Atualmente, o clube aceita estrangeiros sem raízes bascas, só que eles precisam ter sido educados na cultura basca ou formado em clubes do futebol do País Basco ou de Navarra, como é o atual caso de Iñaki Williams, um dos principais jogadores do time
e o primeiro negro a marcar um gol com a camisa do Athletic. O atacante possui pai ganês e mãe liberiana, mas nasceu e cresceu em Bilbao e, mais importante, fez parte das categorias de base do clube durante toda a sua vida. I'm the only player of African descent in the team. I'm the only black player in the side. And it really makes me proud to be able to represent Athletic as a black person, because many of the guys coming up from the academy can see themselves in me. They can keep working and can see that it makes no difference what colour they are or where they're from. Because in the end, if you do your job well, one day you'll be able to play with the first team. Apesar desse modelo não permitir, ainda mais no formato do futebol atual, que o clube concorra, por exemplo, com os dois gigantes espanhóis, Real Madrid e Barcelona, ele é suficiente para manter o time forte e competitivo. Com um trabalho magnífico de base, que cede desde sempre inúmeros atletas para representar as seleções da Espanha, o Atlético permanece sendo o único clube espanhol, além dos dois gigantes, a nunca ter sido rebaixado. Fato é que, mais importante que emergir como uma grande potência do futebol mundial, o Athletic Club quer manter suas raízes e é o único grande time a perpetuar tais práticas de restrição para jogadores, servindo como um grande motivo de orgulho para seus aficionados, visto que essa prática só aumenta a proximidade do clube com a comunidade, pois grande parte acaba conhecendo alguém ou tendo na família um jogador da base do clube, gerando uma relação de afeto e identidade do time com seu povo e a região. Em seu escudo, repleto de simbologia, o Atlético procura fazer referências a significativos ícones de Bilbao e da região basca. O brasão, assim como o uniforme, leva duas das três cores da bandeira basca, que tem apenas o verde como diferencial. Ainda nele, há imagens referentes a monumentos históricos da região, como a Catedral de Santo Antão, construída há mais de 500 anos e importante símbolo da região, e a ponte de mesmo nome, atravessada pelo rio Nervión, conhecido como Estuário Bilbao em seu trecho final. E talvez a imagem mais significativa do escudo, a Árvore de Guernica, que sobreviveu aos bombardeios de alemães e italianos na cidade em meio à Guerra Civil Espanhola, e é uma grande representativa do orgulho e resistência da região frente a esse período sombrio, mais um conceito de simbolismo político que envolve o clube, a cidade e a cultura basca. Podemos então ressaltar, como prova do Athletic Club representando um símbolo de resistência da cultura basca, a sua atuação durante a Guerra Civil Espanhola e o período ditatorial de Francisco Franco, que duraram juntos de 1936 até 1975. A Frente Fascista do general espanhol perseguia qualquer movimento que apoiasse a República durante esse período. No caso, a região basca era um desses movimentos, visto que a redemocratização do país prometia dar maior autonomia para esta região. O clube acabou por ser perseguido juntamente também, já que acabou sendo uma frente de reação contra a opressão franquista, tendo até que mudar seu nome para Club Atlético de Bilbao, no legítimo castelhano. A movimentação militar realmente atingiu o clube. Nessa época, a seleção basca, que encontrava-se desvinculada da FIFA, representada então pelos jogadores do Athletic, saiu para uma tour de jogos na Europa e na América do Sul, em 1937, com o objetivo de arrecadar fundos para as forças republicanas na Guerra Civil. O episódio ficou conhecido como Partidos pro Aviación Euskadi. A ditadura espanhola pode até ter criado formas para controlar o futebol, mas os clubes como o Barcelona e o Athletic se organizaram como reais representantes de movimentos de resistência aos anseios do ditador, agindo como catalisadores dos nacionalismos e fortalecedores do discurso separatista. E na mesma proporção que Franco tentava sufocar essas manifestações através até mesmo do controle do futebol, mais os clubes se tornavam símbolos de resistência de suas nações. Nos momentos mais difíceis da luta e da perseguição, o futebol entrava como uma válvula de escape para o nacionalismo desses povos. Os estádios emergiram como subterfúgios onde as línguas basca e catalã podiam ser faladas livremente sem serem coibidas pelo regime franquista. As conquistas dentro dos campos pela Copa del Generalíssimo posavam como uma vitória, ainda que parcial, de suas lutas separatistas. Ainda mais pelo fato de que o próprio Francisco Franco entregava a taça aos clubes vencedores. Durante esse período ditatorial, os clubes que mais ganharam o campeonato espanhol foram o Athletic e o Barcelona, respectivamente.
Ao fim da ditadura de Franco, o país foi dividido em regiões autônomas, sendo o País Basco uma delas. Mas isso de forma nenhuma resolveu os problemas dos povos separatistas, só os amenizou. Os sentimentos nacionalistas e as aspirações ao separatismo permaneceram firmes. Como destaque da permanência do orgulho basco, destacamos um jogo em 1976 entre Real Sociedade e o Athletic Clube, o Derby Basco, onde logo após a morte de Franco, os capitães de Athletic e Real levaram uma bandeira basca e entraram em campo a levantando, ato simbólico de extremo peso, visto que, durante o período franquista, era proibido levar a bandeira basca em público. Partindo então da concepção de Haisbert sobre territorialização, tratando de cultura e identidade, o Athletic se encaixa perfeitamente. Utiliza-se de símbolos e valores históricos que são próximos da sua população. Ainda mais, é formado apenas por pessoas de seu território. Um apego tão leal e forte à cultura basca que prevaleceu não apenas pelo tempo e domínio opressivo de um ditador, mas também ao manter a competitividade atlética e qualidade no time. Apesar do crescimento do jogo moderno e globalização do esporte, é algo que todo fã de futebol deve ser capaz de apreciar. Não se trata apenas de um simples time esportivo para os torcedores do clube basco, mas também uma manifestação de identidade de seu povo. Como a própria torcida do clube diz, o Athletic não é apenas um time de futebol, ele é a própria alma do Basco. Símbolos de um orgulho regional, o clube e sua torcida expressam através do futebol sentimentos de resistência no meio de um futebol cada vez mais globalizado e faz isso de diversas formas, seja por regras de contratação, suas imagens, como o brasão e a camiseta, pelos sons, como seu hino e cantos da torcida, ou através de ações de promoção do orgulho nacional pela cidade de Bilbao e pelo País Basco. É sabido que o esporte isolado não é capaz de realizar grandes mudanças sociais, mas pode ser um forte elemento que transforma sentimentos, nesse caso, sentimentos nacionais, em expressões e ações efetivas, e nesse cenário, o futebol tem um papel de relevância porque reúne as pessoas e abre possibilidades de oferecer manifestações destes sentimentos latentes.